Vários foram no plenário pedir desculpa, a semente do PSOL está aí nesse dia, e muitos nos cobram que nós deveríamos ter apresentado imediatamente o pedido de impeachment do Lula. Por que o PSDB não fez? Foi uma medida lúcida de líderes como o Fernando Henrique e o Aécio, que nós tínhamos um compromisso com a história, com a consolidação da democracia. Vocês imaginem o seguinte: o primeiro líder operário que chega ao poder, se nós fizéssemos um processo de afastamento, ia ser uma fratura na sociedade. Nós teríamos MST, UNE, CUT, também ele tem denunciando. Um apoio popular, né? Exato. A sociedade, você não afasta um presidente. Vocês viram o afastamento no Paraguai. Não houve uma manifestação de rua significativa, porque a sociedade queria mudar. Ali seria um custo elevadíssimo. E aí eles iam como é que é a seção do partido, como é que é da imprensa governista, golpista? O PIG, né? O partido da imprensa golpista e as elites. O Rui Falcão volta e meia solta uma dessas frases autoritárias e chavistas, totalitárias. Quer dizer, nós não poderíamos apostar ali num confronto que seria danoso, porque se imaginar o movimento de massas, setores de extrema esquerda, nós não temos o FARC, nós não temos Sendeiro Luminoso. Certamente, se houvesse uma ruptura institucional naquele momento, muita gente ia pensar bobagem, os setores extremados. Então, o caro deputado Bolsonaro, é preciso muita sabedoria, muita firmeza, muita convicção, e nós vamos sim, estamos fazendo oposição firme ao governo do PT. E vamos, como disputamos todas as eleições, ganhamos algumas, perdemos outras, é da democracia, mas a nossa resistência é sólida, consistente, mas não passa por uma tática irresponsável. Mas naquele momento que surgiu o mensalão, deputado, o PSDB não apostou na sangria do presidente Lula, não apostou no sangramento até que ele não fosse reeleito? Não foi uma opção não pedir a cassação do mandato do presidente e esperar o momento certo da eleição? Não, isso aí era uma hipótese. A gente não consegue prever consequências. Há múltiplos fatores que atuam no cenário político. Então, ali não houve esse cálculo. Na verdade, houve uma preocupação. Porque vamos falar claramente, a política é uma arte de promover o interesse público, perseguir objetivos coletivos. Os partidos surgem no sistema representativo como ferramentas, instrumentos. Eles não são fim em si mesmo. O equívoco do socialismo foi que toda a tradição marxista-leninista tornou o partido maior que a sociedade. Então, o partido, na União Soviética, na China, em todo o leste europeu, o partido substituiu e burocratizou a política e tal, e virou o centro. Fim em si mesmo. Os partidos são só ferramentas. Eles não podem se sobrepor ao conteúdo programático, aos objetivos. Então, quando os objetivos convergem, e o PT nunca teve esse espírito, se colocou em todos os momentos da história, na quebra do monopólio da Petrobras, na privatização das telecomunicações. PT tem esse ar modernoso, mas é a vanguarda do atraso ideológico. Você está falando de partidos, vamos entrar então um pouco na reforma política, que está sempre, a Denise sempre cita também que está décadas e décadas aí não acontece nada, mas principalmente na criação de dois partidos recentemente, em um ano, PSD e PEN. Qual a opinião do PSDB a respeito desses novos partidos? Há uma preocupação? Eu sou membro titular e porta-voz do PSDB na Comissão Especial da Reforma Política na Câmara. Eu estudo esse tema há 17 anos. O meu primeiro artigo escrito sobre a reforma política tem 17 anos. Eu fui checar nos meus arquivos outro dia. O que ocorre? Nós temos 4 objetivos centrais. A primeira pergunta é o seguinte: é modismo ou é uma necessidade a reforma política? E aí eu toco nos 4 aspectos centrais. O objetivo central da reforma política é aproximar a sociedade da representação. Que hoje está completamente afastada. Não, eu vou dar dados, objetivos, evidências. Eu fiz uma pesquisa na minha cidade, Juiz de Fora,
que tem 97% de urbanização, uma cidade universitária, como Universidade Federal, várias faculdades, alto grau de escolaridade, uma cidade politizada. Eu fiz uma pesquisa em novembro de 2011. Quando se pergunta o nome do deputado federal que as pessoas votaram, 75% não sabem dizer o nome. Aí nós temos 2 deputados, eu e o Júlio Delgado, do PSB. Aí perguntei na pesquisa como eu e o Júlio, porque podia ser uma falha de comunicação de um lado ou de outro, como nós votamos em 3 temas mais próximos: salário mínimo, Código Florestal e Imposto da Saúde. 95% não tinham a menor ideia como é que nós tínhamos votado. E 5% chutavam. Por exemplo, salário mínimo, 3% acertaram o valor que eu votei. 1% achou que eu votei com a força sindical e 1% com a Dilma. Então, assim, a desconexão é impressionante e ela é fruto do sistema político eleitoral partidário brasileiro. Nenhuma parte do mundo é assim. Na Portugal, Espanha, que é lista fechada, a Alemanha, que é distrital misto, Inglaterra... Que valorizam mais os partidos, né? Curioso isso. Não, a primeira coisa é a proximidade. É curioso porque o voto brasileiro é o primeiro objetivo. Proximidade dos representados, dos representantes. Segundo, fechar a porta para a corrupção, baratear as campanhas. Tudo isso que está ocorrendo, Cachoeira, Delta, Mensalão, tem a ver... Eu sou a favor público, então. Modelos tudo isso alternativos. Tem a ver, desculpa, eu lhe interrompi, o senhor não tem a ver com essa questão do financiamento privado. Tudo, a raiz de tudo, porque quem for pego no futuro, que mudar a regra com a boca no botija, aí é corrupção mesmo, é enriquecimento pessoal ilícito. Só que a fronteira é muito tênue, o financiamento da atividade política, o enriquecimento pessoal, fica aquele fio da navalha assim dividindo. As campanhas são caríssimas e irracionais, não tem sentido. Eu vou nessa campanha, eu vou em 112 municípios em 70 dias. As campanhas tomam uma dimensão, e vai haver uma mudança de comportamento com o julgamento do Mensalão, com a ação do Supremo e com a própria realidade, porque está todo mundo de caixa vazio, porque os empresários não querem saber dessas regras que estão aí. Então é o seguinte, o PT privilegia a questão do financiamento, eu acho que ela é importante, mas mais importante é mudar o sistema eleitoral para aproximar a sociedade da representação, para ser cobrado cada voto meu no Código Florestal, no salário mínimo, em qualquer questão. Terceiro... O senhor diz o sistema distrital, no caso? Eu defendo o distrital misto de tipo alemão, mas qualquer forma, a lista fechada agride a cultura brasileira. Porque as pessoas falam assim, eu faço questão de escolher o meu nome do meu deputado. Um ano depois não lembro o nome. Não, que aconteceu na sua pesquisa. Então, assim, há um pouco de mistificação nisso aí. Mas seja a lista fechada, que funciona em Portugal e Espanha, seja o distrital puro, como na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, seja o distrital misto da Alemanha, qualquer coisa é melhor disso que está aí, porque não faz sentido, não gera vínculo, as campanhas são caríssimas, é uma humilhação para quem é honesto e a porta da corrupção para os desonestos. Qual o modelo ideal de financiamento? Desculpa, Denise. Qual o modelo ideal de financiamento? Não, o financiamento público seria... Eu tenho uma discordância com meu amigo e relator do PT do Rio Grande do Sul, o deputado Henrique Fontana, porque vamos dizer claramente, a reforma que partiu do Senado já foi para o vinagre, já foi pelo ralo. Fizeram um esforço concentrado lá de 55 dias e a CCJ já desfigurou, não soma lé com cré, assim, não tem princípio meio e fim, são decisões contraditórias. A aposta está toda na Câmara dos Deputados, que tem 1 ano e meio que nós estamos discutindo, mas não votamos. Até nos últimos 2 meses, o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio, obstruiu e não votamos o relatório do Henrique Fontana. Eu falo com o Henrique o seguinte, tudo bem, financiamento público, desde que mude o sistema eleitoral, porque senão é uma hipocrisia. Para o sistema atual, sistema de voto individual em território aberto, quer dizer, você em São Paulo disputar mais de 30 milhões de votos, em Minas Gerais disputar 15 milhões de votos em 853 municípios, é o terreno fértil para o comprador de voto. É hipocrisia falar que o financiamento público dá conta. No distrital puro ou na lista fechada é viável o financiamento público. Então, o primeiro objetivo é aproximar a população da representação, o segundo, fechar a porta da corrupção e baratear as campanhas, mudar o modelo. Terceiro,
fortalecer os partidos. Partido é central, eles são instrumentos. Precisa melhorar as regras para não ter partido de aluguel. Não, tem que ter partido que tenha significado para a sociedade. O PSD é um partido de aluguel, deputado? Não, o PSD tem 55 deputados, foi um movimento, eu acho que criou um precedente não focado, fulanizando em cima do PSD, mas a decisão que foi tomada pelo judiciário e como dizem, como o Tancredo falava, compra-se, né? Não se discute, sentença judicial não se discute. Mas é muito perigoso essa coisa do partido adquirir. Né, não, e adquirir tempo de televisão agora, partidário. Quando o critério era o que nasceu nas urnas, né, um partido nascer e conquistar uma posição na eleição, tudo bem, mas porque é o precedente que abriu aí. Agora já veio o PEN, o PSD foi o 29º, o PEN é o 30º, e antes teve o partido Pátria Livre, que é oriundo de quadros do MR8, do antigo MR8. Então tem uma preocupação nacionalista lá qualquer e tal. Mas não é propriamente um partido de aluguel, porque tem pessoas que profissionalizaram, virou uma empresa. E hoje a competição é dentro do partido. Você não se importa com o adversário, com o diferente. Você se importa com o semelhante. O vereador hoje está na rua, o vereador do PSDB não está preocupado com o do PT e nem do PT com o PSDB. Ele está preocupado com o seu companheiro de lado, que é da mesma legenda e que está disputando as cadeiras do partido. Isso é uma esquizofrenia, isso mina a unidade e a solidariedade partidária. Se fosse a lista fechada ou distrital, alguma forma mista ou pura, você solidarizaria os interesses internos, todo mundo remaria. Eu fui secretário de saúde 7 anos do Aécio. Eu sofri um negócio de ciúme, de invasão de bases e tal. Se tivesse um outro sistema político, todo partido torceria para eu ir muito bem. O senhor acredita que a Câmara pode avançar nisso? Desculpa, o senhor acredita que a Câmara pode avançar nisso? Olha, eu escrevi um artigo no Globo, dia 12 de agosto, um domingo, que chamava, acabou alterando o nome, mas era o último suspiro da reforma política, que eu falava desses 4, o quarto seria a melhoria do ambiente de governabilidade. Porque vocês imaginam, na Inglaterra tem oposição e situação de maioria e minoria definida, tem trabalhista e conservador. Nos Estados Unidos tem republicano e democrata, na Espanha tem PSOE e Partido Popular. Aqui no Brasil é essa bagunça. E onde o presidente da República, que está no seu mandato, tem que, em cada discussão, fazer a maioria no varejo. E aí vem o dano que se recebe, vem o presidencialismo de cooptação. Tem que liberar cargos. Nós só votamos, precisamos de uma diretoriazinha da Petrobras, ou dos Correios, ou do Banco do Brasil. Senão, nós temos dúvidas sobre esse projeto, mas se tiver uma diretoria da Petrobras, então, assim, isso é muito sério, isso compromete a governança, a qualidade da governança, da governabilidade, é preciso mudar isso. Então, é o seguinte, eu escrevi que só o último suspiro é o último trimestre desse ano. Passadas as eleições, se nós não arrancarmos, votarmos o relatório e aí prepararmos para o plenário do Senado e da Câmara, no primeiro semestre de 2013, Inês é morta. Nós temos essa chance e eu apelo à imprensa porque nós precisamos da força de vocês. Mas a imprensa sempre fala em reforma política, os deputados nunca votam. Eu tenho uma pergunta aqui no Twitter que deputado Pestana, seria a coligação PT-PSDB aceita nos municípios como sendo de intuito eleitoreiro dos deputados? Não, eu apoio 4 prefeitos do PT. Eu acho que assim... Por que isso? Eu tenho amigos no PT. Essa coisa de apoiar o PSDB? Não, proibiu. Há uma dinâmica municipal. Eu, por exemplo, em Ubá, que é uma grande cidade, um polo moveleiro, uma cidade com tradição cultural, terra onde o Zé Alencar fez boa parte da sua trajetória, tinha indústria e tal. Ubá, o nosso candidato a prefeito pela segunda eleição é o ex-deputado do PT, Vadim Baião, e o vice é o doutor Eduardo do PSDB. Foi uma aliança focada no município para avançar contra forças atrasadas, para a superação de um status quo que a gente não concordava. Então, eu em Açucena também apoio a Darcira, que foi secretária de saúde, e o vice é nosso,
que é um ex-vereador. A pergunta, inclusive, é de um conterrâneo seu, aqui, Anderson Damásio, de Barbacena, Minas Gerais. Não, Barbacena lá, por exemplo, o PT, e eu queria até falar para o Bolsonaro, lembrei de uma coisa agora, ele me cobrou radicalismo, mas o PP está apoiando o Haddad lá contra o Serra. Então, PP, assim, né? o PP não está tão radical na oposição, assim, o Maluf está apoiando o Haddad. Né? Então o PP também não está nesse radicalismo todo quanto o PT. E já tem gente condenada no mensalão, né, do PP. Sim, isso foi um Deputado, passado que a gente não pode repetir. Vou pedir licença ao senhor, a Denise, ao Leandro e ao telespectador para o nosso intervalo. Já voltamos. Hoje o deputado federal Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, ele é o presidente do partido lá no estado, é o nosso convidado no Tribuna Independente. Mande suas perguntas para a 0 operadora 17 33558432, aparece na sua tela, ou pelo e-mail tribunadf@redevida.com.br. Temos mais um bloco, voltamos já. Bem, gostaria de agradecer a todos os telespectadores que estão enviando as suas perguntas. Todas elas serão entregues à assessoria do deputado Marcos Pestana, presidente do PSDB de Minas Gerais, o nosso convidado de hoje. Deputado, tem aqui um abraço de Haroldo, lá de Leopoldina, infelizmente. O grande radialista, Haroldo. Haroldo, infelizmente aqui pelo fax eu não estou conseguindo ler o sobrenome dele, mas ele, parabéns pelo programa e parabéns ao deputado pelo mandato.
Tá? E o Luiz Antônio de São Paulo, capital, tá? Ele fez uma pergunta, o senhor respondeu sobre o mensalão. E tem uma pergunta do Zé Guilherme de Guará, São Paulo, sobre, deputado, não existe um projeto que reduz o número de vereadores? A minha cidade que tem 20 mil habitantes e 11 vereadores. Ele acha muito. Foi feita uma expansão recente que eu acho desnecessária. Realmente eu acho que o quadro como estava era satisfatório, teve pequenas correções, mas eu acho que o número de 9, 7 em pequenas cidades, 9, é o suficiente. Queria também aproveitar, só para não deixar sem resposta, Barbacena, nós não estamos juntos com o PT, porque a nossa telespectadora é de Barbacena. Telespectador. Anderson. Anderson Damasio. O Anderson. Aí em Barbacena o PT está apoiando o PMDB, nós temos o nosso candidato que vai vencer as eleições, o ex-deputado Toninho Andrada, ex-presidente do Tribunal de Contas, que se afastou do Tribunal de Contas, da presidência do Tribunal de Contas, para ser candidato em Barbacena. É uma cidade importantíssima, com muita tradição política. Mas é importante ver isso. Eu sempre fiz política, desde o movimento estudantil, em torno de ideias. Eu prefiro muito mais fazer campanha tipo a diretas, a campanha da anistia geral ampla e restrita, do que fazer em torno de nomes. O que importa são os objetivos estratégicos para a sociedade. O que importa na eleição municipal é a melhor alternativa para a cidade. Se numa determinada cidade o PSDB e o PT devem ficar juntos para superar uma solução atrasada, anacrônica, retrógrada, não há mal nisso. Cada eleição é uma eleição circunscrita àquele território. Tem a pergunta da Denise, mas antes disso, só para mandar um abraço também para Maria Martins, lá de Vila Valério, do Espírito Santo. Ela fala que um candidato lá está impugnado ficha suja e está concorrendo sob liminar. Não é a sua área, é de Minas Gerais. Não, mas são muitos que isso traz uma insegurança jurídica. Muitos candidatos, inclusive com grande chance de vitória, está sob júdice e depois eles podem ser cassados. Vai acabar perdendo o mandato. E um abraço também para o Raildo Santana de Oliveira, lá de Salvador, Bahia. Ele pergunta, na época em que o presidente Fernando Henrique Cardoso conseguiu o Instituto da Reeleição, não houve mensalão, mesmo que não provado e amplamente divulgado? De forma alguma, isso já está claro. O presidente Fernando Henrique, é um privilégio ter tido um presidente como Fernando Henrique, um estadista que enfrentou interesses para fazer as mudanças que o Brasil precisava. Estadista é aquele que não fica procurando unanimidade e popularidade, é aquele que faz o que precisa ser feito. Então, por exemplo, Lula, é um grande líder popular, o maior da história do Brasil, um grande líder de massas, mas não é um estadista. Fernando Henrique fez mudanças estruturais no país. As grandes mudanças estruturais foram claramente o período de Getúlio Vargas, JK, Geisel e Fernando Henrique. Denise. Agora tem aqui uma pergunta no Twitter de Emilson Costa, do Rio de Janeiro. Para os interesses presidenciais do PSDB, até que ponto essa eleição de Serra em São Paulo, do candidato, né, ele fala da eleição de Serra, parece que Serra está lá tentando ficar no segundo turno. Essa eleição em que Serra disputa em São Paulo será federalizada? Olha, a eleição municipal, eu sou radicalmente contra essa visão que ela... primeiro, padrinho não ganha eleição. Ele pode dar solidez, consistência à candidatura, mas as pessoas não votam no padrinho. O processo de transferência de voto é extremamente complexo. Outra coisa, o povo é pragmático, eu já disse isso aqui, ele quer saber qual o melhor gestor para cuidar da cidade, do desenvolvimento econômico, da qualidade do ensino para as crianças, no ensino infantil e no ensino fundamental, da qualidade do acesso à saúde, das praças, das ruas, do ambiente urbano, do saneamento ambiental. Então as pessoas querem o melhor prefeito para cuidar da cidade, da sua vida, elas vivem lá. Não tem essa coisa de federalizar, é uma cascata isso. Mas está falando muito nessa questão do mensalão, né, em São Paulo, já começou. Isso tem um impacto, é evidente que primeiro, a militância do PT está recolhida, acuada, porque essa coisa surgiu com força novamente. A jornalista Dora Kramer escreveu uma coluna brilhante hoje, quer dizer,
se acreditava na impunidade. O Supremo está colocando os pingos nos is. Dizendo que não tem. E prometeram entregar uma mercadoria que não estava disponível, que não tinham para entregar. Então, hoje a análise da Dora é muito qualificada, muito como sempre. Mas então é o seguinte, essa coisa, eu não acho que há repercussão direta. Perde essa coisa, eu acho ridículo, assim, o Patrus, outro dia em Belo Horizonte, estava reclamando que é muito difícil enfrentar a máquina, que ele está enfrentando uma máquina poderosa. Eu tuitei que isso fica entre o ridículo e o cômico, porque o Fernando Haddad está fazendo a campanha mais cara do país, a Marta ganhou um ministério, falar em uso de máquina, o PT denunciava o poder econômico. Hoje ele é o poder econômico. O balanço do TSE, poucos na imprensa, só o Valor Econômico que deu uma matéria. No ano não eleitoral de 2011, além do fundo partidário, além das doações de pessoas físicas, o desconto que faz dos deputados, das pessoas, de pessoa jurídica, o PT captou 51 milhões, 10 vezes mais que o PMDB e o PSDB somados. Ou seja, vão denunciar, vem para cima de Moá, denunciar máquina, poder econômico. Essa o PT hoje é o poder econômico. Toma lá da cá com as obras governamentais, o senhor acha? Se essa arrecadação do PT foi fruto, então, de um toma lá da cá com as obras federais, é essa a sua... Isso você está dizendo. Não sei, eu sou um leitor assíduo seu, eu sempre dou muita credibilidade às suas hipóteses. O senhor está dizendo que o PT foi quem arrecadou mais. O PT está no governo federal. Logo, o senhor acredita que há um toma lá da cá em relação a obras federais? Não, 14 milhões desses 51 foram 3 grandes empreiteiras. Mas isso acontece com todos os partidos, não, deputado? Não é. Eu estou falando, está tudo dentro da lei. É melhor do que fazer coisas à margem da lei. Mas o que eu estou dizendo é que não é normal o PT captar 10 vezes mais que os outros 2 maiores partidos, o PMDB e o PSDB. O diretor do DENIT não falou algo parecido lá no... O Pagou falou que é evidente. Eu não sei se essas empreiteiras se converteram ao socialismo mais recentemente. O senhor entrou no financiamento de empreiteiras para partidos e para candidatos. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, impetrou uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando a doação de empresas privadas para o político e para comitês de campanha. O senhor concorda com isso? Não, nós temos que repensar o modelo de financiamento. Primeiro, o seguinte, tem que deixar de criminalizar os empreiteiros. Isso foi no STF, só para... Olha, a engenharia nacional é um orgulho. As empresas brasileiras, as grandes empreiteiras, fazem obras no mundo inteiro, na África, na China, hidrelétricas, estradas e aeroportos. É um grande patrimônio brasileiro. A gente não pode demonizar. Empreiteiro, eu converso com vários amigos empreiteiros que eles têm que fazer um trabalho até de recuperação de imagem, porque é isso, eles viraram, parece que eles são sempre o patinho feio da história. E não é ilegítimo você arrecadar. O que eu apontei aqui, que há uma assimetria exagerada entre essa coisa. O PT, no meu período de vereador, de estudante, quando eles surgiram, o discurso preferido deles era a denúncia do poder econômico. Hoje eles são o poder econômico. Quando o Patrus vem em Belo Horizonte se queixar de máquina, ele tem que reclamar no partido dele, porque eles estão concentrando muito no Haddad e deixando ele na mão. Não fizeram nenhum ministro mineiro para apoiar ele lá. Não sei se vai acontecer no futuro, dizem que vai. Mas assim, o PT hoje, ele virou um partido, então caiu essa postura de vestal, de monopólio das boas intenções e das virtudes. Então, assim, eu acho que o jogo está feito aí, a eleição municipal é municipal. É claro que impacta o julgamento do mensalão. Cria uma rusga ali, outra cria um ambiente. E a reforma política, eu passo a acreditar nela pela exaustão. Os próprios políticos não suportam mais essa realidade. Essa é a realidade. Inclusive, eu lhe interrompi aquela hora dizendo que toda vez os políticos falam em reforma política, mas ela nunca sai.
Por quê? Não há consenso. Isso não é uma coisa... O que nos leva a acreditar Não, olha, que agora essa reforma pode sair? No sistema político, na formatação do sistema eleitoral e político, nenhuma proposta tem mais, talvez a